sei que ela vai ficar com essa campanha até o dia que Deus falar com ela. E nós vamos continuar orando, né? Vai mudar a campanha, vai mudar o versículo. E nós vamos continuar orando, intercedendo, repreendendo, pedindo força, pedindo paciência, pedindo mansidão, né, irmã Teresa? O que a gente precisa é de força. O que nós precisamos é de saúde, não só espiritual, mas física. Porque a saúde física da maioria das mulheres estão abalada. A saúde física do ser humano pelas comidas, pela água que nós bebemos, pelos dias difíceis, a nossa vida vai ficando, a nossa saúde física vai ficando abalada, os problemas do dia a dia. Mas o Senhor também quer dar saúde espiritual para mim e para você, porque como eu falei, a gente fica fraco, abalado, desanimado, e Satanás, irmã Teresa, não vai perder a chance de fazer você parar de orar. Ele sempre vai procurar uma estratégia para te desanimar na oração, para que a sua fé venha oscilar. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai fazer? Mas eu falo para você nessa tarde, continue orando, continue chorando, continue gemendo, quando se puder de joelhos sentada, deitada, mas continue clamando ao Senhor, porque o Senhor ouve a oração. O Senhor, Ele está atento, e tem o Espírito Santo também que colhe as nossas orações, e temos Jesus que é intercessor e advogado, amém? Glorifica o Senhor nessa tarde. Quando nós olhamos a história de José, eu estava meditando nesta manhã, logo que eu acordei, falando de oração. A igreja conhece, né, que José foi o filho de Jacó, o mais querido, né, que andava com ele, que era mais apegado ao pai, que obedecia o pai, né? Ele tinha outros filhos das suas outras esposas, mas José foi o filho da sua velhice, né? Ele se apegou mais com ele, né? Aí veio o outro, Benjamim, mas José vivia junto com o pai, né? José obedecia ao pai, e os demais irmãos já adultos, já jovens, não queria estar perto de um velho, né? Essa mocidade de hoje, Jacó já velho. Mas José tinha um grande amor pelo seu pai, e o seu pai começou a ensinar, o seu pai começou a doutrinar José, mas mal sabia no meio do caminho o Jacó, que teve encontro com o anjo, que lutou com o anjo pela sua bênção, que ficou anos, né, brigado com seu irmão, mas como Deus tinha promessa na vida dos dois, um dia os dois se encontrou, fizeram as pazes, né? Alguns historiadores falam que Esaú estava meio fingido, né? Mas ali fizeram as pazes, os dois, as famílias se reencontraram. E aí eu vejo Jacó já numa idade avançada e paparicando José, mas mal sabia Jacó de todas as suas lutas, né? De todos os seus velhaninhos no meio do seu caminho, um monte de mulher brigando, um monte de concubina brigando, né? Ele ia passar um vento que ele nunca imaginou na vida dele. Eu acho assim que Jacó, no meu ver, achava, não vou passar mais nada, tá tudo bem. Estou com meu filho querido, né? Tá tudo grande, tá tudo criado. E Deus falando lá de cima, tu nem sabe o que eu tenho para ti. E às vezes a gente acha que tá tudo bem, falando de oração, e Deus falando, irmã Teresa, tu nem sabe o que é que tu vai passar, minha filha. Tu nem sabe como eu vou lhe provar. Eu vi Deus, eu pensando, né? Olhando a história. Deus pensando lá de cima, né? Com Jesus que estava lá, Espírito Santo, sobre a vida de Jacó. E José vai crescendo, é ensinado pelo pai, é odiado pelos irmãos, né? É vendido como escravo, quase morto, mas eu creio que o Espírito de Deus interviu ali no coração de Judá para não matar o irmão. Machucaram, arrancaram a sua capa, né? Porque eles ficaram com inveja. E quantas vezes Deus presenteia você com dom, Deus presenteia você com carro, Deus presenteia você com netos, Deus presenteia você com tantas coisas, mas sempre vai ter alguém ciumento, sempre vai ter alguém questionando: por que eu não ganhei? Por que eu não recebi? E aí ele ganha uma capa, né? Que o mais velho perdeu, porque o mais velho só bebia e vivia na farra, sabia perder as ovelhas do pai, né? E aí José, com aquele amor, com aquele carinho, faz aquela capa bonita, que trazendo para os dias de hoje, seria errado, né? Por mais que o filho seja obediente, por mais que o outro dá trabalho, a gente tem que tratar tudo igual, para não ter essas diferenças, porque a gente pode matar um filho nosso, né? Por causa de uma capa. A gente pode matar um filho espiritualmente
e fisicamente, né? Então o Senhor nos orienta, eu tenho 3 filhos, eu procuro fazer para os 3 igual. Só que o meu do meio, ele chega tarde, ele já sofreu muito, então eu cuido assim, a minha menina é paparicadíssima pelo pai, por mim. E esse do meio sofreu muito comigo, né? O pai dele batia nele todo dia, em mim, a gente sofreu feminicídio, então ele apanhava muito, a gente morou em vários lugares ruins, as pessoas não deixavam eu dar banho nele, ele assava muito, foi esse processo. Então hoje, não que eu tente paparicar mais ele, mas eu tento trazer ele para perto de mim. Aí a minha filha fala, e meu marido, o queridinho dela. Porque eu faço a mistura, ele fala, deixa pro Lucas, que ele vai chegar de noite do serviço. Aí a minha filha fala, o queridinho não é. É o cuidado que a gente tem com aqueles que dá mais trabalho. Aí a gente come pizza, eu falo, deixa 2 pedaços de pizza pro Lucas. Porque tem que ser igual. Porque de repente ele pode chegar e ver a caixa de pizza e falar, poxa, aí Satanás já faz, aí não gosta de mim, né? Só porque eu dei trabalho, está descontando isso em mim. Então a gente tem que ser muito sábio, né? Se você deu um pirulito para um, dá para o outro. Se você deu um celular para um, então não dá para nenhum dos dois. A não ser que seja mais velho, precisa trabalhar, aí você senta com o mais novo. Mas eu vejo Jacó paparicando José. E aí José é vendido como escravo, a igreja está chegando onde eu quero ensinar, falar para vocês, o Senhor me revelou. Ele vai para a casa de Potifar, é acusado de violentar a mulher, né? E aí quando eu comecei lá a falar no começo, daí José, Jacó, tu não sabe nem o que eu tenho para ti. Tu vai viver um tempo de mentira na tua vida. Porque os irmãos falam que ele morreu comido por um bicho, né? E o Senhor andando lá de cima, e o Senhor trabalhando lá de cima. Eu vejo assim que Deus tirou Miriam, José, senão José tinha morrido. Eu vejo que nem Caim e Abel. O Senhor fala, é melhor eu tirar, é melhor eu permitir ele ser vendido, eu quero ensinar para ele também, eu quero provar a fé dele, porque ninguém chega lá em cima, Deus não exalta ninguém sem provar a fé. Todos nós somos provados. E José é vendido, é feito escravo, ele vai trabalhar no palácio, depois ele vai para o cárcere, chega o tempo dele ser liberto, ele é liberto, eu acho lindo a saída de José da cadeia, né? Inocentes na cadeia. E se você for ver na Bíblia, quantos inocentes pagaram o preço, né? A semana retrasada eu preguei sobre Mefibosete, né? Mefibosete que perdeu o controle das pernas. Mas você já pensou se Mefibosete fica perfeito? Será que ele não ia tentar se vingar de Davi? Será que não ia, né, encher a cabeça de Mefibosete para matar Davi? E contra o povo de Israel, e Deus fala, deixa ele um pouquinho em Lodebar, que eu vou tratar dele. Deixa ele lá quietinho, que eu estou tratando dele. Tem hora que às vezes o Senhor precisa mandar alguém para Lodebar, como José, né? Um Lodebar diferente, né? Mas é o Senhor tratando. Tem hora que nós olhamos para as pessoas em Lodebar, no sofrimento, e a gente quer pôr a mão, quer resolver. Aí Deus fala, não, deixa em Lodebar porque eu estou tratando. Eu conheço o DNA, eu conheço a essência, eu conheço o coração. Aleluia. E o Senhor permite José passar por tudo isso, mas eu acho lindo quando José, Miriam, é chamado, né? Que ele toma um banho de misericórdia, que ele faz aquela barba, que eles dão um banho nele para chegar na presença do rei, né? Ele entra no palácio, muitos anos preso, ele entra com o seu rosto erguido, ele entra com o mesmo brilho que ele chegou lá, o brilho de Deus, e ali ele descende esses sonhos, e ali ele se torna governador do Egito. Mas o que eu quero falar aqui nesta tarde, que o Senhor deu ao meu coração, quando José começa a interpretar os sonhos, né? Aqui vai dizer 7 anos de fartura e 7 anos de abundância. E o Senhor foi colocando no meu coração, né? O Espírito Santo de Deus está avisando a igreja que Jesus está voltando, né? A palavra, Miriam, tem sido pregada. Estamos no tempo de abundância. O Senhor começou a falar no meu coração. Eu tenho tratado do meu povo, eu tenho cuidado do meu povo, eu não tenho deixado faltar para o meu povo, eu tenho sustentado a minha igreja, mas o povo está se esquecendo que vai chegar o tempo da fartura espiritual, aleluia. José, ele interpreta esse sonho que teriam 7 anos, né, de abundância, de comida e de bebida, mas que a fome ia chegar no Egito e nas outras províncias. E o Senhor veio ministrando ao meu coração. Ele falou, minha filha, vocês estão no tempo de abundância, mas vai chegar o tempo
da fartura espiritual, aleluia. O andamento que está andando as guerras, o andamento que está andando no nosso país, as pessoas desanimando, não vou generalizar, o povo deixando de orar, o povo não quer mais buscar o céu, o povo não procura mais os dons espirituais, o povo não procura mais estamos sendo amantes de si mesmo, o Senhor está falando, e o Senhor vem avisar através dessa palavra. José, ele tem a interpretação, Faraó é assim, assim, vaca magra, vaca gorda, ele começa a explicar das espigas, e o próprio Espírito de Deus convence a Faraó e diz ao coração, ao íntimo de Faraó, é essa revelação que meu filho está trazendo para o Egito. E sabe o que o Senhor está falando nessa tarde comigo e com você? Começa a guardar o trigo, começa a estocar o trigo, aleluia. Sabe o que o Senhor está falando para a igreja, aleluia? É tempo de estocar alimento, é tempo de governar a terra, é tempo de governar a tua casa, é tempo de governar a tua vida espiritual, aleluia. Porque os tempos vão ficar difíceis, diz o Senhor. Ele interpreta o sonho. Como pode, irmã Miriam, um menino que chega com 17 anos para 30, são quantos? 18? 12. É 12. 17 anos chega no Egito. Fica preso 12 anos e com 30 anos ele é liberto e ainda é levantado a ser governador. 13 anos. E chega na presença do rei e interpreta um sonho que mudaria a vida de muitos, irmã Teresa, que mudaria a vida da sua família, que mudaria a vida de muitas províncias, que mudaria a vida do Egito. Sabe o que Deus está falando? Aleluia! O teu governo espiritual pode mudar a história de muita gente. Aleluia! Deus levanta José para mudar a história daquele lugar, irmã Amélia. Deus usa o dom que Deus deu para ele, preso, humilhado, desprezado, esquecido, dado morto pela sua família. Ainda que Satanás venha dar alguém como morto espiritualmente, sabe o que Deus está falando? Através do teu governo, Deus ressuscita, aleluia! Através do teu governo espiritual, Deus tem poder para ressuscitar, Deus tem poder para trazer a vida novamente. E a gente começa a ver a história de José. Ele vai dando todas as dicas, né? Para o rei do Egito. Ele ainda vai explicando, você vai precisar de alguém para governar. Tem hora que alguém está em Lodebar, tem hora que alguém está em sofrimento, mas é como a Bíblia diz, eu estou ensinando. Aleluia. Eu estou dando experiência. Ele ficou dentro da cadeia, irmã Teresa. Ele trabalhou na casa de Potifar, na administração, porque ele era muito bom de letra, ele era muito bom de matemática, que Jacó aprendeu também na juventude, com as ovelhas, né? Lembra quando Labão rouba as ovelhas de Jacó? Ali Jacó jovem, ele estava muito bem com conta e ele passou tudo que ele sabia para José. E quando José chega na casa de Potifar, ele administra todinha a casa de Potifar. Mas aí o Senhor fala, é bom eu não deixar ele aqui, porque eu não quero que ele morre. Eu vou tirar ele de novo daqui, vou jogar ele, vou guardar ele lá dentro da cadeia. E lá na cadeia ele aperfeiçoou o dom que Deus deu para ele. Ele aperfeiçoou aquele que ele aprendeu na casa de Potifar, com o seu pai. Então tem muitas vezes que o Senhor já entregou na tua mão, o Senhor já te deu o dom, o Senhor já te capacitou. E o Senhor fala, eu vou te dar experiência porque eu quero te usar, aleluia. Muitas vezes a gente está com as mãos vazias, irmã Amélia. O Senhor já entregou e a gente está parado. O Senhor já entregou o dom da fé, o Senhor já entregou o dom da oração, o Senhor já entregou o dom da visita, o Senhor já entregou o dom do jejum, o Senhor já entregou o dom da palavra. Mas as pessoas estão paradas, estão presas. Mas Jesus está falando, hoje eu vou abrir esse cadeado, hoje eu vou abrir essa porta, aleluia, para vocês exercer aquilo que eu já te dei, diz o Senhor nesta tarde. Ele sai de dentro do presídio, ele decide o sonho, ele interpreta o sonho e ainda dá conselho para o rei.
E ali ele casa, Deus prepara a esposa para José. Você está vendo que quando a pessoa está no governo, com a verdade, com a sinceridade, prospera, sabe o que Deus está te falando? Quero te levantar como governo no meio do problema. Quero te levantar como autoridade no meio da tua casa. Eu já te levantei, toma posse do que eu já te dei. Quando José se torna governador do Egito, a história muda. Quando ele toma posse daquilo que Deus já tinha dado para ele, a história do Egito e das províncias muda. Sabe o que Deus está falando? Eu já te levantei, já te chamei. Agora você toma posse, te levanta, organiza, coloca tudo em ordem, diz o Senhor. Organiza a vida espiritual, organiza a tua vida física, porque o Senhor vai entrar com prosperidade, diz o Senhor. Aleluia. Ele trabalha ali no Egito, ele trabalha na terra, né? Ele consegue anel, ele se torna governador, ele tem empregados, ele tem servos, irmã Amélia. E a mesma experiência que ele usou na cadeia como preso, ele usa agora como servo livre. Aleluia! Você não é mais preso, você não é mais escravo, você é livre. Sabe o que o Senhor está falando? Começa a arrumar a casa, começa a arrumar a casa, física e espiritual, irmã Teresa. Colocar o altar no lugar, acertar o altar, colocar tudo no prumo, porque José, quando ele é levantado governador, ele coloca Egito no prumo, ele coloca tudo no lugar, e a Bíblia diz que tudo prosperou. E José trabalhava e orava. E José trabalhava e orava. José não fazia nada sem falar com o Senhor. O José, ele adorava a Deus e ele exaltava o nome do teu Deus. Então Deus está falando, ora, trabalha, mas ora. Trabalha, mas ora. A campanha de oração. Se você esmorecer, o céu esmorece. Agora, se você ficar de pé, o céu se abre. Se você orar, o céu se abre, porque tem que ter clamor, tem que ter choro, tem que ter petição, irmã Teresa. José continua trabalhando e cuidando do Egito. Foram dias de trabalho, mas também foram dias de abundância. Deus dá 2 filhos para ele. E de um dia para o outro, para se cumprir na boca dele, praticamente ele foi profeta, né? Revelou o sonho. Tudo muda, os gafanhotos vêm, comem tudo. A terra seca, não dá mais alimento, né, irmã Teresa? Os animais fogem dali porque não tinha mais alimento, seca tudo. Veio a seca, não tinha alimento, não tinha plantação, não tinha nada, irmã Teresa. E o Senhor já tinha avisado que Ele ia mandar. E sabe o que o Senhor está falando para a igreja dos dias de hoje? Vai vir a seca espiritual aqui na terra. Já estamos, irmã Miriam, já estamos na seca espiritual. Porque você convida para jejuar e para orar, Miriam. É 2, 3. Ninguém tem problema, acho que ninguém precisa orar. A seca espiritual já chegou no meio do povo. Porque o povo está indo buscar lá fora. O povo está esquecendo que o alimento espiritual está na casa do Senhor, Miriam. O povo está esquecendo que é aqui que nós buscamos a abundância espiritual, que é aqui que nós achamos paz, que é aqui que nós achamos conforto, que é aqui no ciclo de oração na tarde da bênção, nos cultos, através do poder da palavra que nós achamos força para prosseguir. É aqui que nós achamos o milagre, é aqui que nós achamos a solução. Mas para isso precisa habitar nos esconderijos, precisa ser permanente. Porque tem crente que ele é visitante, tem crente que ele é o quê? Simpatizante. Hoje ele vem, amanhã ele não vem. Não é porque a senhora falou de ontem não, tá? Que eu sei que a senhora... Ela falou que descansou e descanso. Até Jesus deitou e descansou, né, irmã? Mas tem crente que eu sei, que eu congrego, a gente vai para os lugares, ele vem 15 dias e aparece só na outra ceia. Eu não vou falar aos irmãos que trabalham, que às vezes está enfermo, ficou de cama, trabalha fora, precisa viajar. Aí eu não sei como é que toma ceia, se não vem na oração, não vem na doutrina, não vem no culto, não ajuda em nada, não se posiciona em nada na casa do Senhor. Aí quando chega na casa do Senhor, quer fartura espiritual e física. Aí a gente quer que Deus faz tudo, irmã. A palavra está dizendo aqui que José foi solto da cadeia, mas José se mexeu.
Ele foi tirado da cadeia, né? Que ele tinha perdido a sua família. O Senhor falou com ele através de sonho, ele já tinha o dom. O Senhor deu a interpretação para ele que o dia mau ia chegar. E sabe que Deus nos traz através dessa palavra, irmãos, sobre o arrebatamento do Senhor e quando vier o anticristo, irmã Teresa. Não fala que vai ser 7 anos de fartura, não fala que vai ser 7 anos de seca, e tem muita gente que vai deixando para a última hora para clamar, para orar. Tem muita gente que vai deixar para a última hora para congregar. Tem muita gente que vai deixar para a última hora para tomar a Santa Ceia. E o dia que chegar na casa do Senhor vai falar: mas cadê essa irmã? Cadê a irmã Amélia? Cadê o irmão Isaías? Se assim o Senhor nos permitir, nós já somos salvos. Quantos vão correr atrás do círculo de oração? Quantos vão chorar? Cadê a mocidade? Cadê a irmã que cuidava das crianças? Né, irmã? Desesperada. A senhora viu meu filho está com a senhora? Meu filho está aqui? Quantas mães vai procurar a tia da escolinha, Miriam? Quantas mães vão correr para perguntar: você está com meu filho? Mas vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais, irmão. A hora agora já começou a seca espiritual, as espigas magras já começaram a brotar. E lá, como diz as vacas, né, irmã Magra, elas já estão começando a perder o peso, irmã Teresa. As que estão gordas, né? As que estão fortes espiritualmente, estão perdendo peso, estão ficando mirradas. Sabe o que o Senhor fala? É a igreja, irmã. Ah, a igreja é forte? É. Né? Tem muitos homens de Deus? Tem. Tem muitas mulheres de Deus? Tem. Mas tem muitos que já enfraqueceu, está desnutrido, está seco, não quer mais saber da obra de Deus, não quer saber mais de adorar a Deus. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, no versículo que eu li: assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. E houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Sabe o que o Senhor está falando? Você está orando? Você está na presença do esconderijo do Altíssimo? Você está se alimentando? Você está aguardando a reserva? Então não vai faltar não, porque no Egito não faltou. E olha que o Egito não é a terra de adorar a Deus, hein? Adorava Baal. Mas sabe o que Deus está falando? Levantei um dos meus no Egito para ajudar os meus. Guardei um dos meus no Egito, livrei da morte, para socorrer os meus. Sabe o que o Senhor está falando? Está te preservando, está cuidando de você, está te fortalecendo, porque o seu vai precisar de você. Sabe o que Deus está falando essa tarde? Eu estou te levantando, eu já te escolhi, eu já te separei. Apesar das provas, apesar do sofrimento, apesar da humilhação, apesar da adversidade, eu te escolhi, porque o seu vai precisar de você, diz o Senhor. Aleluia. Porque quando chegar o dia mau, irmã Miriam, quando chegar a seca espiritual, Deus vai te usar para você dar alimento. Deus vai usar a tua boca, Deus vai usar a tua mão, Deus vai te usar, Deus vai usar o que Ele te deu para você ajudar os seus e outros que vão vir. Você vê que o Senhor preserva José. Às vezes a gente está no calabouço, no cativeiro, com um monte de problema. É problema daqui, é problema dali, é saúde, é filho, é ministério, né? É, irmã Miriam, a nossa carne que dói, sabendo que o tempo está difícil, porque a carne só vai doer para quem está ligado no céu. Só vai sentir quem está ligado com Deus. Quem não está ligado com Deus, quem está fora do esconderijo do Altíssimo, não está vendo nada, Miriam. Está igual os filhos de Jacó. Nem menos eles sabiam o que ia acontecer com eles. Eles mal sabiam que através de uma mentira, o que ia acontecer com eles. Só está sabendo da seca espiritual quem é ligado com o Espírito Santo. Aquele que ora, aquele que jejua, aquele que busca, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar é orar. Habitar é orar. Não é só pegar tuas coisas, vir pra cá, ficar aqui com a Bíblia na mão, não. É você servir a Deus. É 2 dias de culto, se pode vir. É tarde da vez, é ciclo de oração, é BD. Servir a Deus.
E eu sei também que tem dia que não dá para vir, quem tem criança, muita chuva, né? Às vezes não está bem. Não estou dizendo isso, mas estou falando de pessoas que vêm hoje, né? E quer que Deus opera tudo. Não ora, não jejua, não ajuda, não coopera com a obra de Deus. Aleluia. Não quer vir no culto de doutrina. Não vem numa EBD, vai aprender o quê? E a hora que vinha seca, você vai alimentar as pessoas de quê? De vento? Do que nós vamos alimentar quem nos procurar, irmãos nossos? Porque começou a ter fome em toda a terra. Quem foi procurar José? Começou a seca em todos os lugares. Aleluia. Não tinha o que comer, o povo já estava morrendo, as mulheres grávidas, crianças, não tinha leite para beber, os idosos. Como o Senhor já tinha um plano de perdão, como o Senhor tinha um plano para desmascarar a mentira, aleluia. Jacó fica sabendo que no Egito tinha alimento. Jacó fica sabendo que no Egito tinha alimento. Vocês lembram de Noemi? Você está lembrada de Noemi, Miriam? Perde os filhos, perde o marido, as noras perde os esposos e tem fome em Moabe. Ela fica sabendo que tem pão em Belém, na terra que ela habitou, na terra que ela saiu de lá com o esposo. Ela volta para Belém sem nada. Mas ela que pensava que ela voltava sem nada, porque ela estava voltando com uma nora, ela estava voltando que ia receber um genro, e ela estava voltando sem saber que ela ia dar herança ao filho de Davi, ao rei Jesus Cristo. Mal sabia ela, estava na seca, estava amarga, estava no pior momento dela, mas ela servia um Deus vivo. Quando ela chega lá, Deus muda a história de Noemi, aleluia. Ela pode alimentar Ruth, ela alimentou Ruth. Aleluia. Espiritualmente ela alimenta Ruth e Deus dá a vitória para Noemi. Aleluia. Os filhos de Jacó chegam ao Egito, tudo com fome. E lá atrás o Senhor tinha falado com José. Só que José é inexperiente, né? Vocês vão dobrar o joelho para mim. Quando Deus der algo para mim, para você, fica quietinho. Aleluia. Né? Eu vou dar um carro, vou dar uma casa, né, Miriam? Porque só da gente abrir a boca, às vezes as pessoas pensam que a gente quer humilhar, né, irmão? Então, às vezes é melhor a gente primeiro receber a bênção, ficar para nós. Para não desfazer do irmão, né? Porque você tem sempre isso. Ai, a irmã ganhou, eu não, a irmã Amélia ganhou o carro, também quero ganhar. Estou pedindo para Deus um carrinho. Mas tem pessoas que olham com um olhar maldoso, né? Mas por que ela, né? E eu conheço pessoas de coração mau, você também conhece. Então tem hora que Deus vai dar um sonho para você, fique para você. Guarda para você o que Deus vai fazer. É carro, é casa, é marido, é filho, é cura. Depois que Deus der, você conta. Porque tem muitas pessoas que não aceitam os irmãos. E até por serem mães diferentes, né? Naquela época, concubinas, né? Jacó amava mais a outra do que a outra. Foi aquele rebuliço que Jesus depois endireitou esses caminhos. Eles vão buscar comida logo no Egito. Olha o que Deus faz. Desprezaram José, fingiram que José estava morto. Se tu está fazendo isso com alguém, desprezando, se tu está deixando lá como morto, sabe que Deus está falando? Cuidado. Tem hora que a gente pega a ira, porque o Senhor falou comigo. Tem hora que a gente pega a ira, pega a raiva, e nós não sabemos o dia de amanhã. Tem hora que Deus junta os caminhos, que nem Jacó e seu irmão. Vai ter que pedir perdão na marra. Vai ter que se encontrar hoje. Mal sabiam os irmãos que eles iam encontrar José como governador. Então o Senhor está falando comigo e com você nessa tarde. Está colocando alguém como morto? Vai lá, abraça, pede perdão. Porque nós não sabemos o dia da manhã nessa terra, chamada Brasil, 2023, com a vinda de Jesus, com o arrebatamento próximo. Os irmãos de José chegam até o Egito, irmã Amélia, olha que coisa linda. O sonho que Deus deu para José, eles procuram, porque tudo tinha que falar com ele e com o seu servo, né, Miriam? Quando eles veem José, eles nem conhecem José, eles se prostram diante. Olha, isso serve para nós, irmãos, para o dia da manhã, o Senhor falou comigo. Aleluia. Não precisa caminhar junto, não precisa estar enfiado dentro de casa, mas é necessário ter perdão, é necessário ter mansidão, é necessário suportar os mais fracos,
Porque nós não sabemos o dia da manhã chamado Brasil 2023. E a palavra de Deus diz que os irmãos de José vai buscar alimento no Egito. Aleluia. E aí o Senhor fala comigo e com você. Será que nós vamos precisar de alguém, uma Teresa, no dia da manhã? Que a gente não fala, não vê, que a gente dá como morto, não está nem aí, não faz conta? Será que alguém que a gente não pediu perdão, o Senhor falou para mim? Porque tem mais de 45 anos que eu não tenho assim muito contato com a minha mãe, porque ela abandonou nós, né? Aí eu fui lá pedir perdão para ela, mas eu era muito nova, assim, sem juízo, né? Usava roupa curta, todo primeiro filho, aí ela ficou com o ciúme do marido. E aí tinha o ciúme do marido que era novo, mas eu era apaixonada pelo pai do meu filho, nem passou pela minha cabeça, né? Coisa de moça. E aí eu tive que ir embora com o meu filho, porque ela não me aceitou lá na casa dela, os processos que eu passei, bem novinha. E aí foi passar os anos, eu fui lá, né? Eu e meu marido visitamos ela, o meu irmão foi também, a minha irmã foi. Só que a minha mãe, ela não criou. Quando você não cria, não tem amor. E toda vez que você vai, ela fica, porque o marido dela traiu ela 2 vezes e teve 2 crianças, para encerrar, de garota de programa. Aí lá no interior não é como aqui, o juiz busca o pai e fala, você tem casa, você trabalha? Então você vai assumir as crianças. Aí a minha mãe foi lá com ele e assumiu as crianças pequenas. Então toda vez que você vai falar com a minha mãe, ela só quer falar dos filhos do marido dela, minha filha e o meu filho. E isso estava machucando meus irmãos. Aí a gente parou o contato, né? Porque toda vez que ele vai falar com ela, porque minha filha está fazendo faculdade, porque o meu filho não sei o quê. Aí a minha filha ficou brava, deslocou ela do celular do meu irmão. Meu marido falou, deixa sua mãe para lá. Você não está vendo que a sua mãe não tem amor por vocês. A minha mãe nunca deu uma calcinha para os netos de presente. Mas os filhos do marido dela... Então, aí eu falo, eu não tenho raiva. Só que eu me apartei. Só que sempre essa palavra vem de encontro ao mim. Se um dia ela precisar de eu cuidar dela, ficar no leito, tudo bem. Senão eu deixo ela lá, irmã Teresa. Porque ela não nos ama. O que ela tem? Peso na consciência. O que ela tem? Remorso, porque ela foi embora, abandonou a gente e nunca mais veio ver. E essa história de José é um exemplo para nós para isso. Eu não faço ela de morta, mas ela, para ela parece que a gente ficou morto a vida inteira. E essa palavra está nos ensinando, porque tem hora que por a gente não ter amor, por a gente não ter afinidade, irmã Teresa, a gente não quer ir ao encontro. A gente não quer perdoar, né? E olha o que o Senhor faz aqui com eles, ó. Eles vendem o irmão, praticamente dá o irmão como morto, e Deus muda a situação. Eu não sei se tem alguém aqui que está passando por isso, ou pode até passar, mas o Senhor fala assim, é necessário perdoar, porque Deus monta a situação. E aí eles vêm ao encontro de José, e o que José faz? José reconhece eles, porque eles não reconhecem. Quando a gente tem amor, irmão, quando a gente sofre, quando a gente apanha, a gente não esquece. Essa aqui também é uma realidade daquele ditado. Quem bate, esquece, né, irmã? Não está na Bíblia, né? Mas é o ditado que tem. Agora, quem apanha não esquece. José não esqueceu. Na hora que José bateu o olho nele, José lembrou, irmã Amélia. Eles não lembraram, mas José lembrou. E aí você já conhece que José tenta incriminar, né? Um pouquinho de raiva, né, irmã Amélia? Querendo, né? Fazer as tramas dele lá para poder encontrar o pai. Mas o Senhor está falando para mim e para você hoje que é necessário a gente perdoar. É necessário a gente passar por cima, porque estamos vivendo tempos difíceis e nós não sabemos se nós vamos precisar bater na porta de alguém. Porque quando a fome bate, irmãos, a fome, a gente sabe, quando você vê teu filho chorando, querendo leite, alguém gritando de fome, né, irmãs, crianças, ou a gente mesmo, a gente faz um jejum, a gente já fica nervoso. Imagine vinha seca sobre este país e a gente tem que bater lá na porta, porque Deus fez isso. Prosperou o Egito, prosperou José, para os irmãos lá se humilhar e pedir socorro. Essa palavra é uma palavra para a gente ficar atento. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Deus honra, Deus nos perdoa. Mas é necessário a gente habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo, perdoa, né? Perdoa, né, irmã? Tem fé, ora.
Eu estou bem preocupada com os acontecimentos, mas eu tenho fé em Deus. Estamos bem preocupados, né, irmã? Ciclo de oração, culto, você não vê as pessoas, problemas no casamento, pessoas se divorciando em todo momento, irmãs, amigas minhas se divorciando, se separando, os filhos nas drogas. Então, a gente já vê uma seca espiritual, irmã. A gente já vê a necessidade do alimento, que é a palavra de Deus, mas as pessoas não querem, irmã Teresa. Você prega o evangelho, né? Você fala de Jesus, o povo não quer. Os que estão dentro da igreja estão esmorecendo, irmão. Cadê as irmãs que pregavam? Cadê as irmãs que estendiam a mão e era curada? Cadê as irmãs de oração, irmã Amélia? Cadê os irmãos que oravam? Os irmãos que choravam? Os irmãos que clamavam, irmã Amélia? Cadê? Cadê os irmãos que oravam em posição de mão? Que buscavam o dom de cura, de revelação, de sonho, de discernimento, o dom de línguas? Cadê o batismo com o Espírito Santo? Aleluia! Glória a Deus! Na Epístola de Judas, no capítulo 1, eu quero ler aqui o versículo 17, diz assim: um chamado à esperança. Todavia, amados, lembre-se de que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. E esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria má e não têm o Espírito. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se em amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, e outros salvem, arrebatando-os do fogo, e outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Olha que forte essa palavra, irmã Miriam. Olha, irmã Amélia. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Tem crente que está dizendo: e Deus não volta mais não. Jesus, e aquele pastorzinho, e aquela irmãzinha, né? E ficar apontando. Mas a Bíblia diz que já haveria os falsos profetas. A Bíblia fala dos que se apostataram, que deixaram de servir a Deus, né, irmã? Eu gosto do Nordeste porque lá o que tem de idoso servindo ao Senhor, né? Você olha no Ceará, no Pernambuco, em Alagoas, né, irmã? Nas igrejas, quando eu vejo uma idosa de 100 anos, 90 anos, a irmã que está aqui, ó, adorando ao Senhor, e os que está novo, em pé, com saúde, não vem. Está aqui nesse versículo, se contaminando dos ímpios. Vamos passear? Vamos, mas tem dia para vir para a igreja. Vamos viajar? Vamos, mas tem responsabilidade da casa do Senhor. Não é, irmã Amélia? Cadê os obreiros da casa do Senhor? Que estendiam as mãos e as pessoas eram curadas. É dias difíceis, mas o Senhor ainda está trabalhando. Fique em pé, igreja, nessa tarde. Que eu e você possa buscar alimento agora, como José fez. Ó, estamos no Egito ainda, estamos em Babilônia, né? Mas vamos estocar alimento, oração, jejum, louvor. Pode vir para a casa do Senhor para a tarde da bênção, não perca. O dia que não der, não tem